Como que nós vamos aplicar isso aí? Nas provas, olha a bomba apareceu aí. Então, a dica de ouro da aula é nessa parte. O que significa dizer isso aí? Que a equivalência mais comum que cai em provas é justamente essa que eu acabei de explicar. Toda vez que eu tiver uma frase P então que, eu vou inverter e negativar. Ela é equivalente de não que então não P. Olha aqui, ó. Essa primeira expressão aqui, P então que, ela sempre vai ser equivalente da expressão não que então não P. Sempre, professor, sempre. Se você tem uma frase, você inverter as duas sentenças e negativá-las, você vai ter exatamente uma frase igual. Dá uma olhada aqui no exemplo. Essa primeira frase, ela é exatamente essa sentença que fala P então que. Ó, se faço dieta, então emagreço. P então que. Beleza. Se faço dieta, então emagreço. Como que eu posso escrever essa frase da mesma forma, só que de outra maneira? Como que eu posso ter o mesmo sentido, só que reescrevendo essa frase de outra maneira? Se não emagreço, então não faço dieta. É simples, eu vou inverter as duas frases, ó. O então emagreço, ela era a minha segunda, ela passa a ser a minha primeira. E faço dieta era a minha primeira, passa a ser a minha segunda. E vou negativar as duas. Não emagreço, não faço dieta. Então, se eu falo, se faço dieta, então emagreço, é a mesma coisa que dizer, se não emagreço, então não faço dieta. É muito simples eu pensar que essas duas frases, elas têm realmente o mesmo sentido. Logo, elas vão ter a mesma tabela verdade. Beleza, só que existe uma terceira possibilidade de ser também equivalente, e é a que muito cai em prova. É essa aqui, ó, não P, então que. Se eu escrever uma frase dessa forma, não P, ou que, perdão, se eu escrever uma frase assim, não P ou que, ela também é equivalente a essas duas outras proposições que eu expliquei anteriormente. Então, se eu disser P, então que, ou não que, então não P, ou não P ou que, elas são proposições equivalentes. Vamos traduzir isso para o português. Como é que vai ficar? A primeira sentença, se faço dieta, então emagreço, ela é igual à segunda sentença. Se não emagreço, então não faço dieta. Bastou eu inverter e negativar as duas. E ela também vai ser equivalente à terceira proposição aqui, ó. Não faço dieta ou emagreço. Ou seja, eu vou apenas negativar a primeira, trocar o conectivo por ou e manter o valor lógico da segunda. Ó, não faço dieta ou emagreço é a mesma coisa que dizer se faço dieta, então emagreço. Simples, simples. Ó, tem uma primeira frase, se faço dieta, então emagreço. Como que eu posso dizer essa mesma frase, mudando as palavras, só que mantendo o sentido? Eu posso trocar o conectivo por ou, negativar a primeira frase e manter a segunda. Então, se faço dieta, então emagreço, é a mesma coisa que não faço dieta ou emagreço. Isso vai ficar mais simples na nossa questão que nós vamos resolver na aula de hoje para fechar essa aula com chave de ouro. Olha aí, vamos esmiuçar o que nós acabamos de ver. A primeira frase, P então o quê? Se faço dieta, então emagreço, é uma condicional. A segunda frase, não que e não P, que é se não emagreço, então não faço dieta, ela também é uma condicional. Ela tem o mesmo sentido da primeira, como nós vimos através de proposições equivalentes. A última frase, ela já vai ser uma disjunção. Ela tem um conectivo ou. Ela é a frase não P ou que. É a frase não faço dieta ou emagreço. Nós já vimos anteriormente que as três frases, elas são equivalentes. Elas são equivalentes por quê? Porque elas têm a mesma tabela verdade. Mas nós só falamos isso. Agora nós vamos provar que elas têm a mesma tabela verdade. Beleza? Então, já temos aqui uma tabela metade feita. Ela já está com as proposições P, que
não P e não Q. Já tem os seus valores de V e F aí colocados, como nós já aprendemos a fazer, né? Sabemos que vai ter 4 linhas, porque só tem 2 sentenças, que é P e Q. Eu não vou contar não P e não Q, porque quando eu negativo, por exemplo, P e não P, elas contam como uma só. Nós aprendemos isso na aula de negação. Beleza. Olha aí, pessoal. A primeira coluna ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o Q ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para eu fazer não P, basta eu comparar com a coluna de P e trocar, né? Onde é V, coloca F. Onde é F, coloca V. Para eu fazer a coluna de não Q, eu comparo com a coluna de Q. Aonde tem verdadeiro, vai virar falso. Aonde tem falso, vai virar verdadeiro. E assim por diante. Tranquilo. Vamos fazer agora essa coluna aqui, ó. Essa coluna da condicional P, então Q. A tabela da condicional é bem simples de eu fazer. Eu só vou ter um resultado lógico possível de F. É quando for Vera Fischer. Então, P, então Q. Vamos comparar P, então Q aqui, ó. P, então Q. Aqui são verdadeiro, verdadeiro. Não tem como dar falso. Na segunda linha, verdadeiro com falso. Aí sim vai dar falso. Terceira linha, falso com verdadeiro. Não tem como dar falso. Só existe uma possibilidade. Eu vou repetir isso toda a aula. Só existe uma possibilidade do resultado lógico ser falso. É quando for V e F nessa sequência. Quando for Vera, Fischer, resultado falso. E falso com falso também não vai dar falso, né? Porque eu só tenho uma possibilidade. Então significa dizer que todas as outras linhas, o resultado lógico de P, então o Q vai ser verdadeiro. Vamos fazer agora aqui, ó. Nessa coluna, que é a coluna não Q, então não P. Também é uma condicional. Eu vou comparar agora as colunas de não P com não Q. Como é uma condicional, repito, só vai ter uma possibilidade do resultado lógico ser falso. É quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso. Então, de cara, a gente já vê isso aqui, ó, verdadeiro e falso. A única linha que vai ter resultado falso vai ser essa terceira linha aqui, ó. Certo? Errado. Erradíssimo. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Olha o que vai acontecer aqui. O detalhe é você não confundir a ordem. O detalhe é você não confundir a ordem. A minha proposição é não Q, então não P. Quando eu comparo não P e Q, nessa ordem, está errado. Eu tenho que comparar na ordem contrária. Eu tenho que comparar na ordem como aparece na condicional. Primeiro não Q, depois não P. Então, quando você estiver fazendo essa tabela, você tem que atentar para esse detalhe, certo? Olha aí. Primeiro eu vou olhar para esse F aqui, depois eu vou olhar para esse. Porque eu estou comparando na ordem da condicional. Primeiro eu vou olhar para esse V aqui, depois eu vou olhar para esse F. Primeiro eu vou olhar para esse F, depois eu vou olhar para esse V. Primeiro eu vou olhar para esse V, depois eu vou olhar para esse outro V. Porque primeiro eu tenho que fazer não Q, porque ele aparece primeiro. Depois que eu vou ver não P, porque ele aparece segundo. Então aí o detalhe, pessoal. Detalhe. Você vai ter que sempre fazer a condicional na ordem, porque senão não vai ter aquela ordem do Vera Fischer falsa. Tem que ter essa ordem Vera Fischer falsa. Tem que ser nessa ordem. Então, de novo, aonde que eu tenho nessa ordem, primeiro não Q, depois não P, sendo Vera Fischer, para eu colocar aqui o resultado lógico falso? Somente nessa segunda linha. Olha aqui, ó. Verdadeiro com falso vai dar falso. Todas as outras não têm essa ordem de verdadeiro e falso. Então, significa dizer que todas as outras serão resultado lógico verdadeiro. Por que aconteceu isso? Porque dessa vez, eu fiz a tabela toda numa tabela só. Eu fiz todas as tabelas verdade numa tabela só. Olha aqui como estava anteriormente. Quando eu fiz a tabela verdade anteriormente, deixa eu ver qual foi o slide que estava aqui. A gente colocou na ordem certa. Ó, a gente colocou na ordem certa, não Q, então não P. Não Q, então não P. Então, a gente não teve que fazer esse imbróglio mental aí. Agora, quando eu fiz aqui nessa última, eu troquei a ordem. Então, a gente já vai ter que mudar essa ordem
mentalmente também, tá certo? Se você não entendeu ou se você achou mais difícil fazer dessa maneira, você pode fazer separadamente e colocar na primeira coluna não P, não Q, desculpa, e na segunda coluna não P. Vai ser a mesma coisa, tá certo? O que importa aqui é o meu resultado lógico final. Eu não posso errar esse resultado lógico final. Você decide se você faz da primeira maneira ou da segunda maneira, beleza? Beleza. No último caso aqui, eu tenho não P ou Q, que é essa minha última sentença aqui, ó. Não P ou Q. Vamos montar a tabela verdade dela. Nessa ordem, não P ou Q, beleza? Olha qual é a ordem, pessoal. Não P vem primeiro, Q vem segundo. Então, qual é a coluna que eu vou olhar primeiro? Não P. Qual é a coluna que eu vou olhar segundo? Q. Então, nessa ordem aqui, ó, de não P para Q, eu vou ver também o OU, né? O OU. Qual é a única possibilidade do OU ser verdadeiro ou do OU ser falso? Vamos relembrar a tabela verdade do OU. Aqui em cima, ó. O OU, ele só vai ser falso quando eu tiver falso com falso. Ué, professor, mas aqui a gente tá diante de uma soma, né? Então, significa dizer que a ordem dos fatores não altera a soma. A ordem dos fatores não vai alterar aí a minha soma. A ordem das parcelas não vai alterar a minha soma. Então, eu posso olhar as duas colunas em qualquer ordem? Eu posso olhar primeiro a coluna Q e depois não P? Posso, né? Não é igual a condicional. A condicional, ela te condiciona a ficar nessa ordem, porque aí eu vou ter que lembrar do vera, ficha e falso. Se eu fizer numa ordem contrária, aí eu posso errar. Agora, no OU e nos outros conectivos lógicos, eu posso muito bem fazer em qualquer ordem, beleza? E eu vou ter todos os resultados verdadeiros para as outras combinações. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E falso com verdadeiro também vai ser verdadeiro. Essa é a tabela verdade do OU, beleza? Isso aí você já sabe, você já memorizou. Então, olha aí. Quando eu comparo essas duas colunas, não P e Q, a única linha que tem falso com falso é essa segunda linha. Então, ela vai ter falso. Todas as outras serão verdadeiras. Todas as outras serão verdadeiras. Todas as outras serão verdadeiras. Beleza? Então, nós provamos aqui que as três frases, elas têm mesma tabela verdade. Olha aí, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Eu provei que se faço dieta, então emagreço. É a mesma coisa que dizer se não emagreço, então faço dieta. E é a mesma coisa que dizer não faço dieta ou emagreço. As três têm o mesmo sentido. Como que eu vou aplicar isso numa questão, professor? Vamos lá. Agora vai clarear tudo na sua mente. Depois de tanto verdadeiro, tanto falso, você vai finalmente entender isso aqui. Porque a questão, pessoal, a questão não traz nenhuma tabela, a questão não traz nenhum verdadeiro, nenhum falso. A questão traz só palavras, somente proposições. Você que vai anotar, você que vai resolver da maneira que achar mais interessante. Então, olha aí. Nessa questão, fala o seguinte: se Heráclito está convicto, faz um trava-língua, né, para você, na hora já cansado de tanto resolver questão, começar a se confundir. Mas você vai ser um aluno do Máfia, você vai ser um aluno do Máfia Concursos, você vai conseguir realizar essa questão muito facilmente. Se Heráclito está convicto de que o mundo está em permanente mudança, então ele está triste. Vamos resumir essas duas frases aí. Vamos chamar a primeira proposição P de Heráclito está convicto de que o mundo está em permanente mudança. Vamos resumir isso aí para convicto de que o mundo está em mudança. Convicto, mundo, mudança.
Então, na hora da sua prova, você pode resumir as frases, para ficar mais fácil. Vamos pegar uma outra aqui e chamar de que. Então, ele está triste. Vamos chamar só de triste. Beleza. Será que tu está convicto de que o mundo está em permanente mudança? Então, ele está triste. Essa é uma frase que, se eu for representar, ela vai ficar assim, ó. P, então, que. É uma condicional. Será que tu está convicto de que o mundo está em permanente mudança? Então, ele está triste. P, então, que. Beleza. Essa frase, ela é o mesmo que o quê? Nós já aprendemos anteriormente, que toda condicional, ela vai ser equivalente a inverte a ordem, inverte a ordem. Ela vai ser equivalente a não que, então, não P. Só inverter a ordem e negativar as duas. E ela vai ser equivalente também ao quê, pessoal? Ela vai ser equivalente a não P ou que. Beleza, ela tem essas duas possibilidades aí. Agora, o que significa essas duas possibilidades? Vamos ver? A gente já resumiu a frase, não é? Vamos escrever aqui. O que significa não que? Não que significa não triste. Então, se ele não está triste... Opa! Então, o que significa o não P? O P significa convicto que o mundo está em mudança. Então, não P vai identificar como. Então, não está convicto. Banana. Então, essa frase não que, então não P, ela vai ser a frase não triste, então não está convicto de que o mundo está em permanente mudança. Ficou fácil. Vamos ver se eu tenho essa alternativa aí. Eu tenho essa alternativa, ó. Heráclito não é triste. Olha a letra D. Heráclito não é triste, então ele não está convicto de que o mundo está em permanente mudança. Corretíssimo. Letra D. Só é marcar. Mas vamos olhar o último caso. Não P ou que. O que significa não P? Não P significa dizer que ele não está convicto que o mundo está em permanente mudança. Ou, o que significa o quê? Triste. Ou está triste. Tem essa frase? Não está convicto de que o mundo... Ó, a letra B. Heráclito não está convicto de que o mundo está em permanente mudança. Certo. Só que na sequência ele fala, então ele é triste. Não. Aqui, para ficar dessa maneira, o conectivo tem que ser ou. Então a letra B está errada. Existe outra que comece assim? Não. Porque a letra C fala Heráclito está convicto. Tem que ser não está convicto. Então só nos resta aí a letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Vocês viram que na hora de aplicar na questão isso fica muito mais simples? Que a gente precisa aprender a teoria toda para nós abstrairmos e entendermos como funcionam as proposições lógicas. Mas na hora do problema é muito simples, é muito show. Então eu espero você na próxima aula e no final deste módulo eu quero que você assista a aula de resolução de questões e assista também a aula de prática. A gente vai ter uma aula de prática somente com frases, somente para nós mudarmos o sentido das frases, ou então para nós identificarmos qual é a frase que é equivalente à outra, e etc. Beleza, pessoal? Nos encontramos no próximo encontro. Ficou meio redundante aí, mas nos vemos na próxima aula, tá ok? Tchau, tchau, pessoal!